O nosso culto hoje Our service today vai ter como tema will have a topic: o último inimigo the only enemy a ser destruído to be destroyed será a morte. will be the death. O último inimigo The last enemy a ser destruído to be destroyed vai ser a morte. will be the death. Nós estamos a falar We are talking da morte física, about physical death porque todos nós all of us vamos morrer. will die. A morte Death é uma certeza. is something true. Salvo você Save if you que tiver a graça who have a grace que o profeta Eliseu teve that prophet Elisha e had, outros tiveram that others that have, de não provar a morte, of not testing mas the de death. prova ao contrário, But on the contrary, todos nós vamos morrer. all of us are going to die. Vai ser de acidente, It will be by accident vai ser de doença, or by sickness. vai ser de qualquer coisa, It can be for anything, mas nós vamos morrer. but we are going to die. A menos que também você tenha graça Unless you have the grace de viver of living até a segunda vinda de Cristo. until the second coming of Segundo a Jesus. palavra, According to the word, você não vai morrer. you won't die. Mas de contrário, On the contrary, a morte the física, physical death, ela nos aguarda. it's awaiting us. Ela vai acontecer. It will happen. Eu e você, You and I, nós vamos morrer. we are going to die. Nós vamos morrer. We are going to die. Mas Jesus promete But Jesus promises que o último inimigo, that the last o enemy, último inimigo, depois das potestades, after all o powers, poder satânico, satanic powers, reinos satânicos satanic kingdoms serem destruídos, being destroyed, ele vai destruir a morte. he will destroy the death. Ele vai acabar com a morte. He will finish with the death. Povo de Deus, People of God, a pergunta é: the question is, se a morte te acontecer hoje, if the death takes place para onde é que você vai? or if you die today, where are you going? Aonde é que você vai? Where are you going? Esta é a pergunta This is the question que cada um de nós deve fazer. that each one of us have to ask. Que cada um deve fazer. Each one of us have to Se a ask, morte me ocorrer hoje, if I die today, para onde é que eu vou? where shall I go? Como é que tem sido a minha vida? How has my life been? Qual é o meu comportamento What's my behavior diante de Deus? before God? O que é que eu faço What do I para do agradar a Jesus? to please Jesus? Para viver permanentemente To live forever com o Espírito Santo. with the Holy Ghost? O que é que eu faço? What do I do? Povo de Deus, People of God, em algum momento at certain point, nós não levamos a sério we don't take it serious. essa questão de morte, This issue of death, porque temos saúde, because we are healthy, temos dinheiro, we have money, temos família, we have family, temos we comida, have food, podemos correr, we can run, podemos andar de carro. we can drive our Não cars. levamos a sério isto. We don't take it serious. Repara para aquele que está no hospital, Look at the one who is que in the está hospital, gravemente doente. who is sick. O que lhe ocorre na cabeça? What comes in O his que que mind ela- or their mind? Pensa. What they think, Tudo o que ela quer, whatever they want, tudo o que ele quer whatever he é wants, ter vida, is to have life. é ter vida. Is to have life. Mas nós, But for us, a algum momento, at certain moment, não damos conta disso. we don't take into account. Não damos conta We disso. don't take into account. Prepare-se enquanto é tempo. Get ready while it's time. Prepare-se enquanto é tempo. Prepare yourself while it's time. Obedeça os mandamentos de Deus. Obey God's commandments. Viva na luz. Viva na luz. Live in the light. Viva para Jesus. Live for Jesus. Viva para Jesus. Live for Jesus. Não seja irmão Don't be brother ou irmã, or sister, um frequentador de igreja. a church goer. Um frequentador de igreja. Church goer. Isto não serve. It doesn't work. Você pode vir à igreja todos os You dias. can come to church every day. Você pode participar até dos dízimos, You can even das ofertas da igreja. be a part of giving Mas your offering and tithe. se o seu coração But if your heart está longe de Deus, is far from God, você não pertence à luz.
Você não pertence à luz. You don't belong to the light. Você não tem o Espírito Santo de You Deus. don't have the Holy A Spirit palavra of do God. Senhor, The word of the Lord, ela diz it says no livro de Romanos, in the book of Romans, capítulo 8, chapter 8, versículo and 14, verse 14, que só é filho de that Deus is only son of aquele God que vive whoever lives segundo according a vontade de Deus. to God's will. Você pode ser criatura de You Deus, can be God's creature. mais um ser, mais uma pessoa One more being que Deus criou. that God created. Se você não tem o Espírito de If you don't Deus, have God's Spirit, você não é filho de Deus. you are not son of God. Deus não se comunica consigo. God is not pleased with you. Deus não fala consigo. God doesn't talk to you. Mas se você tem o Espírito de Deus, But if you have God's Spirit, Deus fala consigo. God talks to you. Deus pode contar consigo God can count para on you fazer a obra de Deus. to do His work, Para fazer a obra de Deus. to do God's work. Vamos ler juntos Let's read together no livro de 1 de Coríntios, in the book of 1 Corinthians, capítulo 15. chapter 15. Vamos começar no versículo 1. We'll start from the first verse. Livro de 1 Coríntios, The book of 1 Corinthians, capítulo 15. chapter 15, Vamos começar no versículo 1. from first verse. Você que tem dificuldade em encontrar, If you are, it's hard Essa for you to escritura- find this scripture. não tenha vergonha. Don't be ashamed. Levanta a sua mão, Raise your hand, que os irmãos vão te ajudar. and brothers will help you. O apóstolo Paulo, Apostle Paul, movidos pela vontade do Espírito Santo, moved by Que é the will of the Holy Spirit, que é a vontade de which Deus, is God's will, ele fala para He nós talks to us neste capítulo. in this chapter. Irmão Isaac, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 1. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. o apóstolo Paulo diz: Apostle Paul e says, agora, irmãos, now brothers, eu quero que vocês se lembram I want you to do remember evangelho que eu ensinei. the gospel that I taught Se you. vocês estão a permanecer nela, If you stand in it, se vocês estão a viver este you are evangelho, living this se gospel, vocês estão a obedecer if este you are evangelho. obeying the scriptures. Irmã, na sua Bíblia, Let me now remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before. You welcomed it then, and you still stand firm in it. o apóstolo Paulo diz: Apostle Ora- Paul said, ora, irmãos, brothers, desejo-vos lembrar I want to remind you o evangelho que já vos tenho anunciado, the gospel which I've already o announced qual, to you, o qual recebestes which you received e no qual permaneceis. and in which you stand. O apóstolo Paulo Apostle Paul fala para nós hoje. talks to us Ele today. nos lembra He reminds us sobre o evangelho de Jesus. about Jesus' E gospel, ele diz, and he says, ele fala he talks para nós, to us, adverte para que nós permanecemos he warns us so we can stand nesta palavra. or we can remain in this Não word. vale a pena It won't work out, só ouvir a palavra, or it will amount to nothing. mas Just enquanto, listen the word. enquanto vivemos What we live, de qualquer maneira, the way we want, de qualquer maneira, the way we want. você na sua casa, You at your place, na sua família, in your family, não há entendimento. there's no understanding. Você é o causador You're the one who caused do problema no lar. the problem at Se your home. você não é fiel no seu trabalho, não é fiel no seu trabalho, You are not faithful at your não é work. fiel com as You are pessoas, not faithful with the people nos seus negócios, in their businesses. você não está a permanecer na palavra. You are not standing in the word. Você só é um ouvinte da palavra, You're only hearer of the mas word, não vive a palavra. but you don't live the word. O apóstolo Paulo, Apostle Paul, ele adverte sobre a palavra. he warned us about the word, E ele diz: espera que nós and he says permanecemos na palavra. he hoped that we stand firm in the word. Versículo 2. Versículo 2. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, pelo meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele,
A mensagem de qual eu anunciei The message which I é o announced Evangelho, is the gospel, na qual, se vocês permanecerem firmes, in which if you stand firm através dele, through it, vocês vão ser salvos. you'll be saved. Versículo 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. 4. Ele foi sepultado e, no terceiro dia, foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. 6. Jesus, Jesus, ele morreu he died por causa da boa nova. because of good news. Vocês conhecem You know a história. the story. O Senhor disse The Lord said que eu amei o mundo that I love the de world tal forma to extent enviei meu filho of sending my son, unigênito, The only o son. mais amado. the beloved one. Ele veio ao mundo He came to the para world ensinar a boa nova, to teach the good news, mas o mundo não compreendeu. but the world didn't understand. Jesus foi perseguido, Jesus was persecuted. Jesus foi cuspido, He was spitted. ele foi batido, He was beaten, morto e pendurado numa cruz, and he was hanged on the sem ter cross cometido nenhum pecado, without committing any sem sin, ter cometido nenhum mal. without doing anything wrong. Mas isto aconteceu But it happened para que a palavra so that the word fosse justificada. could be justified. Ele ressuscitou He rose ao terceiro on the dia, third day, conforme a palavra. according to the word. Ele avistou-se com os apóstolos, And they met apostles. falou com Maria, He talked to Mary, Maria Madalena, Mary Magdalene. falou com os He apóstolos talked to apostles. e apareceu a mais de 500 And he homens. appeared more than 500 men, 500 men. Jesus ressuscitado. Jesus, while risen. Por isso que dissemos That's why we said que Jesus venceu o mundo. that Jesus overcame the É world. porque ele ressuscitou. It's because he rose. Ele vive até hoje. He's still alive. E Or ele é a is alive palavra. till today. He is the word. Ele é a palavra. He is the word. Vamos saltar para o versículo 26 Let's jump to verse 25. do mesmo capítulo. The same chapter. Versículo 26. Verse 26. Perdão, should vamos say. começar do 20. Sorry, let's start from 20. Versículo 20 20. Verse 20. até 26. Until 26. Sim, Mano Isaac. Versículo 20. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Então, se Jesus foi morto e ressuscitou, Then, if Jesus Este- was killed and este now é- rose, esta é a garantia this is the guarantee que você ao morrer, that by the time you die, também vai ressuscitar. you will also resurrect. Também vai ressuscitar. You will also resurrect. Sim, continuado. 21. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Irmãos, Brothers, a morte, the death, ela acontece it happens por meio de um homem, through a man que foi Adão, who was Adam, o primeiro homem. the first man. Depois dele ter desobedecido a Deus, After disobeying God, a consequência da desobediência, the consequence of uma disobedience, das consequências desta desobediência one of the consequences era que ela havia de morrer. is that you would die. E de lá para cá, And from then as mortes foram acontecendo. death taking place. A palavra diz, The word of God says, através de Adão, through Adam, a morte começou. death began. Mas através de Jesus, But through Jesus, a ressurreição there's resurrection. é possível. Resurrection is possible. É possível. Is possible. Continuando. Versículo 22. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo. Assim, todos por estarmos ressuscitarão. unidos com Adão, todos nós vamos morrer. For being united with Adam, all of us are going to die. Assim como por estar unidos com Jesus, Similarly, as we are united with todos nós Jesus, vamos ressuscitar. all of us will resurrect. A sua Bíblia, irmã Chantel, versículo 22.
just as everyone dies, because we all belong to Adam, everyone who belongs to Christ will be given new life. Amém? Versículo seguinte, 23, irmão Isaac. 23. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier. 24. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Jesus, quando vier, Jesus, when he comes Ele back, vai destruir todos os reinos espirituais. he will destroy every spiritual Reinos kingdom, espirituais satânicos. every satanic spiritual kingdom. Ele vai destruir. He will destroy them. Versículo seguinte. 25. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. 26. Versículo 25. Alguém quer ler numa outra Bíblia? Uma outra versão? Versículo 25. Você quer ler? Tem uma versão diferente? Levante a sua mão. Não tenha vergonha. Queremos ouvir a sua voz, queremos ouvir a sua Bíblia. Você que tem uma versão diferente? Versículo 25. Porque Cristo que reinar até Deus por todos os seus inimigos sobre o seu domínio. Porque Cristo deverá reinar sobre todos os seus inimigos. Outras Bíblias dizem que todos os inimigos estarão debaixo dos pés de Jesus. Ele vai destruir Jesus will destroy the enemies, todos os reinos satânicos all satanic kingdoms, espirituais. which are spiritual. A seguir ele vai destruir a morte. Versículo 26. Versículo 26. O último inimigo que será destruído é a morte. O último inimigo The last enemy que Jesus vai destruir that Jesus will destroy é a morte. is death. A morte vai deixar de existir. Death will no more exist. Na ressurreição, na segunda vinda de Cristo, It's the second coming of quando Jesus. Cristo vier, When Jesus comes a back, morte vai ser destruída. death will be destroyed. Já não haverá morte. There will be no more death. Já não haverá morte. There will be no more death. Já não haverá morte. There will be no more death. Agora uma pergunta surge. Now, a question. Ouvimos na palavra We heard the word que todos nós vamos ser ressuscitados. that all of us shall be resurrected. De acordo all com will seu raise. comportamento, According to your behavior, de acordo com aquilo que você faz nesta terra, according to what you do on this earth, na ressurreição, in the resurrection, ou você vai viver eternamente com Jesus, either you will live with Jesus, você vai viver para sempre com Jesus na or luz, you will live forever with Jesus in the light, ou você vai viver eternamente com Satanás or you will live eternally with Satan na escuridão. in the darkness. O certo é que a morte The truth is that death já não vai existir mais. will no longer exist. Ela vai ser destruída. It will be destroyed. Você não vai morrer mais. You'll no longer die. Ou vai viver eternamente no sofrimento. Either you will live eternally in the suffering, Sofrimento sempre, always suffering, sempre, sempre, always, e sem morrer. and without dying. Ou viver alegre, Or to live contente, with joy, satisfeito, happy and satisfied, sempre always ao lado de Jesus, by the side of Jesus, sem morrer. without dying, Porque a morte because death vai ser destruída. will be destroyed. Não haverá mais morte. There will be no more death. Não haverá mais morte. There will be no more death. Povo de Deus, People of God, vamos ser sérios. let's be serious. Você não precisa viver a palavra de Deus You don't need to live the word of God para agradar o bispo, to please bishop, para agradar o pastor, to please the pastor, o evangelista. the evangelist. Não precisa fazer isso. You don't need to do that. Você precisa obedecer a palavra You need to obey the word por causa de Deus. because of God, Aquele que você não pode ver, the one who you can't see, mas Ele vê a todos nós but he sees us all, e sabe como está o nosso coração. and he knows how our heart is.
Povo de Deus, people of God, quando você tem a presença do Espírito Santo, when you have the presence of the Holy o Ghost, Espírito Santo, the Holy Ghost ele toma conta de si. will take control of you. Ele toma conta de si. He takes control of No you. livro de Romanos, In the book of Romans, capítulo 8 ainda, chapter 8 still, versículo 26 and verse 26 e 27, and 27, o apóstolo Paulo diz, Apostle Paul says, mas podemos ir rapidamente para lá. let's go there. Romanos capítulo 8, Romans chapter 8 versículo 26 and verse 26. e 28. Algum irmão deste lado para ler? Alguém quer ler? Pode levantar a sua mão. Com uma voz de trovão. Sim. Versículo 26, Romanos capítulo 8 e versículo 26. Assim diz a palavra. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Igreja, Church, esta palavra é muito especial. this word is so special. Very special. Muito especial. Muito especial. Você quando tem o Espírito Santo de Deus, When you have God's Holy Spirit, a palavra aí diz the word says que às vezes por causa da fraqueza da nossa carne, that sometimes because of the não weakness of our sabemos nos flesh, dirigir a Deus. we don't know how to address Não ourselves to God. sabemos usar as palavras certas We don't know how to use the right para words falar com Deus. to talk to God. Mas o Espírito Santo de Deus, But God's Holy ele Spirit, intercede sobre nós. He intercedes for Ele us. fala com Deus. And He talks to God Diz, Senhor, and says, o Lord, irmão Paulo, Brother Paul, ele não sabe pedir. he doesn't know how to Ele ask. não sabe como convém. He doesn't Mas ele, know as mas it ele, should. quer, mas ele quer isso. But he wants this. Senhor, dê a ele isto. Lord, give him this. Esta é a função do Espírito This Santo. is the work of the Holy Esta é a Spirit. função do Espírito Santo This de is the Deus. function of Mas isso God's só Holy Spirit. acontece, povo de Deus, But this will only happen, quando people você of tem o God, Espírito Santo de Deus na sua vida. when you have God's Mas Holy se você Spirit. vive no pecado, But when you live and vive traindo a sua esposa, vive traindo o seu esposo, you cheat on your você wife, vive no you adultério, live in adultery, você é assassino, you are você murderer, rouba, you steal, você tem matou, você tem mágoa, you hold tem grudge, inveja. envy. O Espírito Santo não está aí. The Holy Spirit is Ele not não there. vai interceder sobre si And will com never Deus. intercede for you before God. Não vai interceder. He won't intercede. Ele vai te nhenhar, He will hate you. atakunhenha. He will hate O you. Espírito Santo, The Holy Spirit ele vai te afastar, will keep you vai away. sair de si, Will come out from you. porque a palavra diz: Because the word o says Espírito Santo, the Holy Spirit, ele habita em He corações dwells in the heart puros e honestos. that are pure and honest. Se você não é honesto, If ele you're não not está honest, lá. Não precisa ser rico, you don't need to be não rich. precisa ter dinheiro, You don't need to have não money. precisa ser bonito You don't need to be para o handsome Espírito Santo estar or beautiful, consigo. so that the Holy Não Spirit may be precisa. with you. You don't need to. Você pode ser pobre, You can be poor, a semelhança do Lázaro, like mas ele Lazarus, tinha o Espírito Santo. but he had the Holy Spirit. Deus amava o Lázaro, God loved Lazarus, mesmo sendo mendigo, even being a e beggar. pela graça And by grace, ele foi salvo he was saved quando morrer. when he died. Quando morreu. When he died. Vamos ler o último versículo deste capítulo. Let's Voltamos read. 1 Coríntios capítulo 15, Let's read the last verse Onde- of 1 Corinthians chapter 15, onde estávamos. where we were. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Corinthians chapter 15 Vamos ler o último versículo, and the last verse, que é o 58. which is 58. Versículo 58. Um irmão voluntário para ler. Voluntário? Sim. Assim diz a palavra. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, Brothers, o apóstolo Paulo
Apostle Paul faz uma advertência is warning, muito especial. is warning us in Ele a special diz: way. amados He irmãos, said, dear brothers, sedes constantes, be constant, seja obediente sempre, be always obedient, sabendo knowing que esta obediência that this à obedience palavra de Deus to God's word não é em vão, is not in vain. não é em vão. It's not in vain. Deus vai te bonificar, God will reward you. Deus vai retribuir God assim will reward it por to you causa do sacrifício because of the sacrifice para agradar a Deus, that you do to para please God, fazer a obra de Deus. to do God's work. Nós ganhamos duas vezes. We win twice. Nós ganhamos duas vezes. We win twice. Nesta terra, On this earth, podemos sentir a presença do Espírito we Santo, can feel the presence of the que Holy vai Spirit, nos confortar, who is going vai to comfort us, dirigir o nosso will pensamento. lead or control our thoughts, Vamos viver and contentes. we will always Irmãos, rejoice. Brothers, qual é a finalidade da vida? what's the end of É a this life? satisfação. Is satisfaction. Nós queremos viver contentes. We need to be happy. Queremos estar We alegres. want to rejoice. Você pode matabichar com mandioca, You can even have a Sem breakfast with chá. cassava without tea, mas estar contente, but happy, estar satisfeito. but being Mas satisfied. você pode comer fiambre, But you can also hambúrguer, a very special tomar chá de chocolate, breakfast, burger or chá de chocolate chocolate, mas com chocolate tristeza, tea, but with sadness, com tristeza with sadness e dor. and pain. O objetivo The objective da vida espiritual na of terra spiritual life on é the earth para alcançar o contentamento, is to reach joy, a satisfação satisfaction, que é dada pelo Espírito Santo. which is given Este é o by the primeiro Holy Spirit. ganho que temos na terra. This is the first benefit O we have on segundo the earth. ganho The second é que você vai ter a graça, is that you have the grace, a felicidade the joy de conhecer a Deus, of knowing God viver à sua direita, and living by His right side desfrutar das bênçãos and enjoying the blessings que lá existem. that exist over there. Irmãos, Brothers, vocês já pararam para pensar, have you ever para thought, tentar idealizar trying to idealize como será o reino celestial? how will be, Como é que será o reino celestial? Como é o reino celestial? how heavenly kingdom will be, Como é onde vive Deus? how is Se the place nesta, where God lives? se nesta terra If on this earth Ele nos abençoa He blesses us com animais, with animals, fruta e alimentos, fruits and e nos food, dá contentamento and to give us quando joy, temos o Espírito de Deus. when you have God's Spirit, Imagine nos céus. imagine in heaven. Imagine nos céus. Imagine in heaven. É uma alegria It's a joy. imensurável. It's a great joy. Saiba, irmão, No, brother, que o seu sacrifício that your sacrifice nesta terra on this earth para obedecer a palavra, to obey the word, para agradar a Deus, to please God, segundo o apóstolo Paulo, according to Apostle Paul, não é em vão. it's not in vain. Não é em vão. It's not in vain. Em nome de Jesus. In the name of Jesus, No sangue de Jesus. in the blood of Jesus, O último inimigo the last enemy a ser destruído to be destroyed por Jesus Cristo by Jesus Christ vai ser a morte. will be death. Vai ser a morte. Will be death. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Palmas para o Senhor Jesus.